Pedro Henrique Torre, tá? Com as informações do lado do Flamengo. O Pedro também trazendo tudo da zona mista de quem passou por lá para falar com o nosso repórter. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você aí, todo mundo que está por aí, Donan, Pascoal, enfim, Bubu que está por aí, todos acompanhando esse Sport Center. Uma grande vitória do Flamengo, 1-0. Esse pênalti no finalzinho da partida fez a alegria da grande maioria dos rubro-negros. O pessoal que estava aqui, 57 mil presentes, ampla maioria de rubro-negros no Maracanã. O Flamengo foi aos 24 pontos, então segue na liderança isolada e deixou o Fluminense em situação muito difícil, né? 6 pontos em 11 jogos na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então foi um jogo que o Flamengo perdeu inúmeras oportunidades, teve reclamação de parte a parte, ali a torcida do Fluminense reclamando bastante do pênalti marcado no final, a torcida do Flamengo reclamando de um pênalti que teria acontecido do Ganso no Davi Luiz, enfim, tem reclamação de arbitragem de parte a parte que vocês abordaram muito bem por aí. Pelos relatos aqui, a diretoria do Fluminense, o Fred, que é diretor hoje, também reclamaram bastante com o árbitro, o Rafael Klein, na saída do gramado por aqui. Então, clima quente, clima de clássico, mas um clima de alegria também para os rubro-negros por conta dessa grande vitória no Maracanã. 24 pontos e vai sustentando nessa subida da montanha, como eu tenho falado, esse período de Copa América com vários desfalques. E claramente hoje o Flamengo sentiu bastante a parte física nessa sequência que tem durante a Copa América, porque, por exemplo, o Alan jogou o último jogo porque tinha necessidade. O Flamengo hoje ficou no banco de reservas, então só disputou alguns minutos. Então o Flamengo vai tentando somar ali, de alguma maneira, o que é possível. Quem passou por aqui na zona mista do Flamengo, foi o único a falar, foi o zagueiro Léo Pereira. Ficou no banco de reservas, entrou no intervalo, no segundo tempo, justamente porque o Davi Luiz sentiu um problema, uma entorse no joelho direito. Vai ser reavaliado ainda, se tem algum problema um pouco mais grave, mas o Flamengo acredita que não vai ter nenhum grande problema, vai ser avaliado com mais cuidado depois. Então, vamos ouvir agora o que disse o Léo Pereira, aqui na zona mista, que é um desses 4 zagueiros que tem jogado de tudo quanto é maneira no Flamengo, lateral esquerdo, volante, enfim. Vamos ouvir o camisa 4 do Flamengo. Algum ponto diferencial nessa conexão, principalmente com o torcedor? Eu pergunto isso porque a gente falava com a torcida antes e todo mundo dizia, não, mas tem times ali brigando, o Botafogo tá perto, o Bahia tá perto, e hoje pela primeira vez a gente ouviu a torcida cantar Seremos Campeões, que mostra a confiança no time. A gente sabe que o clássico é um jogo à parte, é uma final, e a gente, independente da situação do adversário, a gente sabia que seria um jogo difícil, como foi. A gente criou oportunidades, não concluímos, mas com certeza isso aproxima, ainda mais com vitória, né? É importante. E creio que a gente, como eu venho falando, nosso mental está muito forte para, independente do adversário, a gente mostrar a nossa força, a força do Flamengo, a força de um conjunto. Eu acho que quando ganha todo mundo, quando perde não é culpa de um ou outro. Então esse está sendo o nosso dilema, a gente muito unido e todo mundo se ajudando. Léo, se você pudesse falar um pouco sobre os gols do Flamengo, principalmente nos últimos 3 jogos, que saíram nos últimos minutos. Isso mostra um pouco dessa força de vontade até o último minuto de jogo, pelo menos é o que passa pra gente. Como vocês têm trabalhado isso para reagir nesses minutos finais? Se eu não me engano, o Tite passou uma porcentagem ali que mostra que os gols são feitos nos finais das partidas. A gente, inclusive, tomou alguns gols assim. Então é um momento ali que a gente tem que estar muito concentrado tanto para defender quanto para atacar. E a gente tem tido êxito nisso e creio que a gente trabalha, claro, para resolver a partida antes, mas é aquele negócio, a gente não deixa de acreditar em nenhum momento e a gente está buscando a vitória a todo momento também, e tem sido assim, a gente está sendo feliz em fazer mais gols do que tomar. Obrigado. Ouvimos, então, o zagueiro do Flamengo, zagueiro, volante, lateral, quando necessário também do Flamengo, e mais uma vitória lá no Maracanã. Foi interessante que eu abri minhas redes sociais aqui, Bueno, e eu vi um post até do Pedro Henrique, nosso repórter, que vai voltar ainda com mais personagens que passarem pela zona mista e também as entrevistas coletivas, tá? De Diniz e de Tite. Mas ele tuitou que, se ele não se engana, eu acho que foi a primeira vez mesmo que o Maracanã cantou olê, 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 Tite, Tite. Então, assim, a paz está selada ali entre torcida e comandante. É o melhor momento, né? Eu fiz críticas ao Tite porque eu acho que no Campeonato Brasileiro do ano passado o Flamengo ainda poderia ter brigado pelo título. E o Tite chegou com um discurso mais leve, falando apenas em G4.
ele perdeu alguns pontos importantes, perdeu do Santos, por exemplo, né, em Brasília, o Santos que foi rebaixado. O Palmeiras acabou sendo o campeão, mas o Flamengo estava numa situação muito similar na tabela ao Palmeiras, quer dizer. Então, ali, eu acho que o Tite deixou um pouquinho a desejar naquele campeonato. Faltou um pouco mais de ambição, né, de entrar mais na competição, que se abriu para vários times. Mas também Palmeiras... ele assumiu, não tinha muita coisa para aproveitar, né? Lembrando que ele tinha falado que não assumiria em 2023, ele acabou contrariando o pensamento original para preparar o time melhor para 2024, que é o que a gente está vivendo. E aí ele teve algumas dificuldades no campeonato estadual, mesmo assim, com as dificuldades que tem, ganhou de braçada, tranquilo, né, para procurar o time. O pior momento foi quando, ali, ele, com o Gerson, né, com o Gerson, sem Gerson, ele teve um problema muito para acertar o posicionamento, o formato do time, 4-3-3, ou quando ele puxa o Gerson e tal. Então ele se perdeu em algum momento e chegou a ponto até quase que, não sei, de perder o emprego, talvez fosse exagero, mas de ser questionado a esse ponto. Tem uma questão que é a química entre Tite e Flamengo é diferente. O Corinthians é um time ultra popular como é o Flamengo, só que o torcedor corintiano, ele aceita mais o 1-0, ele aceita mais o vencer sem dar espetáculo. O flamenguista é mais parecido com o torcedor de seleção brasileira. E o Tite passou 2 Copas do Mundo, sendo cobrado por isso. Não basta só você ter um aproveitamento muito bom em eliminatórias. Você tem que encantar, você tem que cativar o torcedor. E acho que os flamenguistas agora estão percebendo um pouco mais de bola, um pouco mais de envolvimento do Tite com o Flamengo de uma forma geral. A vitória contra o Grêmio, que ele saiu com o time... Agora, o time do Bahia, vibrando. Que ele se emociona, né? Ele corre o campo inteiro, né? No Corinthians ficou marcado célebre, o jogo contra o Vasco, em que ele está na arquibancada, expulso e vibra como se fosse um torcedor. Então é um Tite mais humano, da Libertadores, menos tecnicista. Que o Tite, até pelo discurso dele, que às vezes não combina muito com o torcedor, né? Ele não consegue falar muito para o torcedor, tocar o coração do torcedor. E acho que agora ele está começando a entender um pouco mais isso. É claro que os resultados ajudam, se os resultados não viessem, e os resultados estão vindo em boa quantidade de pontos numa época de Copa América, o Tite está ganhando a nação. Olha, a gente falou do Tite, chamamos, hein? O técnico do Flamengo está falando lá no Maracanã e a gente vai ao vivo com o Tite agora no Sport Center. Vamos lá. Nação rubro-negra, eu tô chegando como tudo feliz da vida. Isso aqui é Flamengo, tem que respeitar o Flamengo. Alô Fluminense, alô Diniz, respeitem o Flamengo, vocês deram sorte hoje. Era pra vocês terem saído do Maracanã com um placar de 6-7-0. O tanto de oportunidades que o Flamengo perdeu não tá no gibi, gente, que isso? Alô Lohan, capricha mais, meu filho, Gerson, Bruno Henrique tropeçando na bola, mas enfim, o Flamengo tá se superando. Com a porção de desfalques, o nosso Mengão está dando show. É isso mesmo, segue o líder. Já abrimos 4 pontos de diferença para o Botafogo. Agora vamos torcer para que o Palmeiras venha empatar ou perder, para que o Flamengo possa se distanciar desse Campeonato Brasileiro que tem tudo para ser do nosso Flamengo. A última vez que o Mengão ganhou foi na temporada 2021 e assim, já tem muito tempo, né? O Rogério Ceni era treinador do Flamengo, então agora o Tite está resgatando, sabe, essa alma de ser flamenguista, de disputar cada bola, e é isso que o Flamengo tá fazendo. O time do Flamengo tá disputando, sabe, tá honrando o Monte Sagrado. Alô Tite, eu te peço desculpa por tudo que eu falei, vamos com tudo, você está mudando a filosofia do Flamengo de jogar. Você tá deixando esse elenco vencedor e é assim que tem que ser. Flamengo daqui a 2 anos, com o Tite ainda de treinador, vai ser um time imbatível. É isso mesmo, o Tite vai ganhar muitos títulos à frente do Flamengo, vocês podem ter certeza disso. Então é isso, nação, tô indo nessa. Fiquem com Deus!